Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, professor Maicon Diniz. Então, acompanhe aí direitinho a nossa videoaula, tá? Façam as anotações devidas e em sala de aula a gente tira todas as dúvidas. Na aula de hoje, vamos apresentar aqui sobre o que é transitividade verbal, tá? Um conteúdo bem simples, porém, precisa prestar bastante atenção nas informações que estão sendo colocadas, tá bom? Então, transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo, tá bom? Então, quanto à transitividade, os verbos podem ser transitivo direto, transitivo indireto ou então bitransitivo. Observe os verbos em destaque a seguir. Nossos pais viajaram. Tem um verbo aqui destacado, o verbo viajar. Nossos pais planejaram a viagem. Observe que agora tem o verbo planejar. E nossos pais gostaram da viagem. Tem o verbo agora gostar. Então é possível notar que a relação de sentido dos verbos, nessas orações que vocês estão vendo, com os outros termos das suas respectivas orações, é diferente, né? Então cada verbo vai apresentar aí uma relação diferente com os outros termos da oração. Então, o sentido do verbo viajar aqui, por exemplo, na primeira oração, não necessita de nenhum outro complemento ou de nenhum outro termo, pois o verbo viajar já está em esse sentido completo. Ele já traz esse sentido completo do próprio verbo. Por outro lado, os verbos aí planejar e gostar nas orações 2 e 3, ele necessita de mais um termo para completar esse sentido. Tá ok? Ou seja, há uma relação entre o verbo e um outro complemento para que seus efeitos, para que seus sentidos sejam complementados de forma eficiente, digamos assim. Beleza? Então, quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e esse complemento, o verbo é classificado como transitivo direto, tá bom? Quando essa relação há a presença da preposição entre o verbo e o complemento, entre o termo que está complementando o sentido desse verbo, o verbo é classificado como transitivo indireto. E se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, então o verbo será intransitivo. Então, quanto à transitividade, o verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Se há a presença de uma preposição, transitivo indireto, e se não existir nenhum termo aí preposicionado, ou seja, nenhum termo ou complemento com preposição, transitivo direto. Então, aí vamos observar novamente os mesmos exemplos, tá? Então, no exemplo 1, nossos pais viajaram, o verbo viajar já tem um sentido completo, ou seja, ele não vai precisar de um outro termo para complementar o seu sentido. Então, eu vou dizer que esse verbo ele é intransitivo, ou seja, ele não transita, não precisa de alguém para fazer esse trânsito de complementação. No exemplo 2, nossos pais planejaram. E aí planejou o quê? A viagem. Note que o complemento ele não foi iniciado com preposição, apenas pelo artigo a. Então aí eu tenho um verbo transitivo direto. E nossos pais gostaram, mas gostaram de quê? Eles gostaram da viagem. Observe que agora a preposição de está aqui juntinho do complemento. Então, verbo transitivo indireto. Sem complemento, intransitivo. Com complemento, mas sem preposição, transitivo direto. Com complemento e com preposição, transitivo indireto. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos direto, transitivos indireto, que eu vou chamar aí de VTI, transitivos diretos e indiretos, que eu vou chamar de VTDI, ou intransitivos, VI. Beleza? Então, como identificar essa transitividade dentro de uma oração? Como é que eu vou identificar um verbo transitivo direto? Tem um exemplo aí. Ele não derrubou o meu livro. Então, perceba que ao desmembrar o verbo do seu complemento, né? Deixei a oração até o verbo derrubar. O verbo permanece com um sentido incompleto. Você vai ficar se perguntando, derrubou, mas derrubou o quê? O livro, o caderno, a xícara, o prato, tá? Então o sentido está incompleto, que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo. Ou seja, seu sentido ele possui um movimento, um trânsito para outro termo.
Por esse movimento de sentido para outro termo é que o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo, ou seja, precisa de um complemento. E aí você diz, derrubou. Derrubou o quê? O meu livro. Então, o complemento aqui, no caso, seria o meu livro. Então, na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é um verbo transitivo direto. Observe outros exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Eles fizeram a lição. Eles fizeram o quê? A lição. Então, é só perguntar o que para o verbo, que aí você vai ver se tem essa necessidade de ser complementado o sentido ou não. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, vamos continuando. Veja, então, agora como identificar um verbo transitivo indireto. Observe um novo exemplo. Ela necessita de sapatos novos. Tá? Então, fazendo a mesma coisa como na oração anterior, ela necessita. Quem necessita, necessita de alguma coisa, não é verdade? Então, esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é caracterizado como também transitivo, porque ele está pedindo um complemento. Mas agora a diferença da pergunta ao verbo para conseguirmos complemento é diferente, né? Antes eu perguntei, né, eu comprei uma bicicleta, eu comprei o quê? Então, na própria pergunta, não vem preposição, mas agora necessita de quê? Então, há a presença da preposição. Então, quando ele necessita de quê, né, de sapatos novos, é o complemento do verbo necessitar, esse complemento veio junto de uma preposição. Então, veja que nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento. Ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, por conta da preposição. Outros exemplos. João gosta de Ana. Então, João gosta de quem? De Ana é o complemento. Eu acredito na bondade humana. Eu acredito em quê? A preposiçãozinha em, ó. Eu acredito na bondade humana. A preposição em está mais escondida aqui nesse termo na. Como identificar agora essa oração quando eu tenho um transitivo direto e indireto, que também é chamado de bitransitivo, né? Quando eu tenho as duas transitividades. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Então, perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos seu complemento. Minha mãe deu. Deu o quê? Um brinquedo, mas quem dá algo para alguém. Deu o brinquedo ao meu irmão. Então, agora eu tenho duas perguntas para o mesmo verbo. Então, eu necessito de dois complementos. Um preposicionado, que eu vou chamar de transitivo indireto, e o outro sem preposição, que eu vou chamar de transitivo direto. Então, esse verbo ele possui dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Então, essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Então, portanto, o verbo dar ele é bitransitivo. Ele necessita de dois complementos, um com preposição e o outro sem. Outro exemplo, Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Então, quem agradece, agradece algo para alguém, não é verdade? Então, agradeceu o quê? O adiantamento, complemento sem preposição. A quem? Ao diretor, complemento com preposição. Então, como identificar os verbos intransitivos? Então, vamos analisar agora a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, que não possuem a necessidade de complementos verbais. Exemplos. Meu pai voltou, né? Então, eu não tenho complemento. Voltou, você já consegue compreender o significado, você já consegue captar a mensagem da oração. Eu me casei, a criança caiu. Ah, professor, e se eu disser assim, a criança caiu de bicicleta, esse de não é um complemento com preposição? Esse de, ele não está complementando o sentido do verbo, ele está dando apenas uma circunstância do que essa criança caiu, tá? Então, caiu, você já sabe, você já consegue compreender o sentido da palavra cair, você já sabe o que é cair. Então, note que esses verbos, eles possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos, beleza? Vamos aí a algumas atividades para ver se ficou bem claro.
Classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade. Na letra A, daremos à moça o auxílio necessário. Então, eu tenho o verbo dar. Quem dá algo, quem dá algo a alguém, né? Então, deu o quê? O auxílio para a moça. Então, tem dois complementos, ele é bitransitivo. O auxílio necessário é o complemento sem preposição e a moça é o complemento com preposição. O trabalho produz. Produz o quê? A riqueza. Então, a riqueza é o complemento sem preposição, verbo transitivo direto. O cão obedece a seus instintos. Quem obedece, obedece a alguém, né? Então, a seus instintos é o complemento do verbo obedecer, com preposição a, transitivo indireto. E as pessoas gritavam, note que não tem complemento, o verbo gritar tem sentido completo, verbo intransitivo. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido realmente aí a mensagem que foi transmitida, o conteúdo que foi transmitido, e até a nossa próxima aula.